Fala investidor, tudo bem com você? Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Nogueira, eu sou criador do site Poder do Investimento e hoje eu vou te ensinar a calcular o seu imposto de renda para as operações de day trade. Na verdade, esse vídeo vai ser muito completo, vou te ensinar tudo que você precisa saber sobre o imposto de renda nas operações de day trade. Desde como funciona até como você tem que calcular passo a passo os seus lucros e tudo mais para você chegar no valor final que você tem que pagar de imposto de renda. Até mesmo onde que você tem que olhar para você chegar a esse valor, né? Muitas vezes eu sei que fica confuso, né? Pera aí, Pedro, eu tive R$ 100 de lucro aqui, mas quando eu fui ver na corretora era só 80. Ah, mas eu perdi não sei quantos no mês passado, será que eu tenho que pagar nesse? Então realmente é um assunto que é um pouco confuso, né? Tem pouca informação no mercado sobre isso e hoje eu vim clarear as coisas para você. Então antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e também comentar o que você quer ver aqui nos próximos vídeos, para eu estar sempre trazendo os melhores conteúdos para você. Então vamos lá, pessoal, aqui eu tô com a minha tela aberta e no caso você pode ver que eu vou tratar vários temas aqui. Então a primeira coisa que você tem que entender, até para a gente chegar nessa parte de como declarar o imposto de renda, como pagar, né, quanto você tem que pagar, como calcular, a primeira coisa é entender o que é o day trade. O day trade é toda operação que você abre e encerra no mesmo dia. Pode parecer besteira eu estar falando isso, né? Mas aqui você vai ter que entender que tem uma diferença muito grande entre day trade e outros tipos de operações. E a principal diferença é, sempre que você fizer day trade e tiver lucro, você vai ter que pagar imposto de renda. Ah, Pedro, mas eu li em algum lugar que se eu vender menos de R$ 20.000 em ações no mês, eu não tenho que pagar. Não, isso está errado. Isso funciona para swing trade, realmente. Vendas de ações até R$ 20.000, quando a operação dura mais de um dia, você tem essa isenção, tá? Só que no caso do day trade você não tem. Então não importa se é ações, se é fundos imobiliários, se são ETFs, se são opções, se você comprou e vendeu no mesmo dia, é sim um day trade. Outra grande dúvida que aparece: Pedro, eu tinha uma ação, vamos supor que eu tinha Itaúsa hoje, né? Aí acabou que daqui a uma semana eu estava olhando o gráfico de Itaúsa, aí ela subiu demais, eu fui e vendi, né? Só que depois acabou caindo, eu fui e comprei de novo. Então não é day trade, né? Já que eu tinha ela antes, então era um swing trade de certa forma. Não, pessoal, isso também é um day trade. Por que também é um day trade? Vamos para os 3 pilares que definem uma operação sendo day trade. Mesmo ativo, mesma quantidade e mesmo dia. Tendo esses 3 fatores aqui, é sim um day trade, você vai ter que pagar imposto de renda relativo a day trade. Então vamos lá, era o mesmo ativo? Sim, Itaúsa, né? Você vendeu e depois comprou. A quantidade foi a mesma? Talvez sim, talvez não, né? Vamos supor que você vendeu 100 e comprou 50. Então teve mesma quantidade, então em 50 unidades vai ser day trade, nas outras 50 não vão ser, né? Então 50 unidades vai ser considerado day trade, as outras 50 não. Mas vamos supor que foi a mesma quantidade. Vendi 100, depois comprei 100. Então beleza, já satisfez aqui o segundo ponto. E também foi no mesmo dia, né? Então comprei e vendi no mesmo dia, é um tipo de day trade, independente se você tinha um ativo antes ou não. E depende também do ativo, né? Pode ser ações, fundos imobiliários, como eu já falei. Qualquer ativo que você compra e vende no mesmo dia, lembrando que pode ser a ordem inversa, né? Vender e depois comprar, é considerado day trade e a incidência de imposto de renda vai ser de day trade. E aqui que vem um ponto bem importante, né? Que é a questão de quanto que eu tenho que pagar, que é também o que vai diferenciar o day trade das outras operações. Então, na verdade, a gente chama aqui de alíquota, né? E a alíquota do day trade é de 20%, enquanto swing trade, por exemplo, é de 15%. Isso que vai diferenciar bastante, né? Então por isso que, Pedro, mas não é a mesma coisa? Eu ter Itaúsa antes, depois vender no mesmo dia, recomprar no mesmo dia, fazer um day trade ali? Não, porque nessa operação que você fez, de venda depois compra, você vai ter que pagar o imposto a mais, caso você tenha obtido lucro. Então agora que eu falei das principais dúvidas que geralmente chegam até mim sobre imposto de renda, a gente começa a entrar mais nos tópicos, né? Então a gente entra no primeiro tópico aqui principal, que é quando que eu devo pagar, né? Será que eu tenho que pagar já ou será que não? E aqui é o seguinte, pessoal, sempre que você teve lucros no final do mês, você vai ter que pagar, tá? Isso considerando as operações de day trade, né? Fiz day trade vários dias no mês, no final terminei no lucro, você vai ter que pagar imposto de renda. E aí você vai ter que pagar 20% sobre o seu lucro líquido. Só que tem uma exceção, que é quando você já tem prejuízos acumulados. Então vamos supor que eu operei esse mês e perdi dinheiro, né? Perdi, sei lá, R$ 1.000. Vamos supor que eu perdi R$ 1.000 nesse mês.
Se no mês que vem eu tiver um lucro de R$1.000, eu não tenho que pagar imposto de renda, porque abate, né? Então os prejuízos passados podem ser abatidos nos lucros futuros. Só que ao mesmo tempo, toma muito cuidado porque lucros passados não podem abater prejuízos futuros. Vamos supor que nesse mês eu tive um lucro muito bom, aí mês que vem eu vou e perco dinheiro. Eu posso abater? Não, tá? Então só os prejuízos passados que vão abater dos lucros futuros. Então eu posso perder 200, 500, 600, 700, depois eu vou juntar toda essa perda, né? Aí eu só vou começar a pagar imposto de renda no mês em que eu ganhar mais do que eu já perdi no acumulado. Aí eu vou pagar também o imposto de renda relativo a essa diferença. Então vamos supor que eu perdi 800 no acumulado, ganhei R$1.000 aqui. Vou pagar imposto de renda sobre os R$200 aqui de diferença, tá? Então esse é o ponto em que você tem que pagar imposto de renda. Aí chega nesse outro ponto, né? Quanto que eu devo pagar? É que é muito simples, 20% do seu lucro líquido. Só que beleza, qual que é meu lucro líquido? Como que eu vejo o que é o lucro líquido? Onde que eu olho isso, né? Então agora a gente chegou nesse ponto. E aqui vale lembrar, pessoal, que aqui na alíquota, geralmente a gente tem também o desconto de 1% de imposto que é retido na fonte, tá? IRRF, que a gente chama Imposto de Renda Retido na Fonte. Só que isso aqui gera um erro extremamente comum, que é as pessoas pensarem que elas podem calcular simplesmente 19% do lucro líquido. Ah, Pedro, era 20%, aí já tirou 1, então é só calcular 19, né? Não. Se você calcula dessa forma hoje, você vai estar dando dinheiro para o governo à toa. Você vai estar pagando mais imposto do que precisa, tá? Vou explicar isso mais no final do vídeo. Agora vamos ver as formas de identificar qual que foi o lucro líquido, né? Então tem 3 principais formas, na verdade, e aqui eu vou mostrar para vocês essas 3. A primeira forma é a forma mais segura de todas, que é através das notas de corretagem. Então sempre que você faz alguma operação em bolsa, sendo day trade ou não, a corretora vai gerar uma nota de corretagem para você. E no caso, eu utilizo a Clear, eu peguei um exemplo da Clear aqui, em que tem essa minha nota de corretagem. Você pode ver que aqui vai falar tudo o que eu fiz no dia, todas as compras, todas as vendas, né? E também vai te mostrar um pouco mais embaixo, vou mostrar daqui a pouco, o lucro líquido, taxas e tudo mais, né? Então aqui vamos primeiro voltar para o conceito de lucro líquido, só para a gente entender certinho o que é o lucro líquido, né? Lucro líquido é basicamente o lucro das operações, que a gente chama de lucro bruto, menos taxas. Então você pode retirar todas as taxas. Pedro, eu tive um lucro de R$100 na operação, então eu tenho que pagar o imposto sobre esses R$100, 20% sobre isso aqui? Não, você pode pegar esses R$100, tirar todos os custos. Aí quais são os custos que podem existir? Corretagem, emolumentos, liquidação, né? Então você vai ter que tirar tudo que a corretora te cobrou e que a bolsa te cobrou também, e aí sim vai ser o lucro líquido. Aí o imposto vai ser sobre isso, só que lembrando que além de todas essas taxas, quando sobrar o lucro aqui, ainda vai ter o imposto dedo duro aqui, tá? Mas vamos considerar isso aqui mais pra frente, que eu vou explicar como que você vai retirar ele, tá? Então, só para te explicar o que é o lucro líquido. Então aqui, na nota de corretagem, eu tenho acesso a todas essas operações que eu fiz, né? Você pode ver que nesse dia eu fiz basicamente 3 operações com o mini índice. Então eu comprei aqui, ó, por 780, vendi por 935, depois 615, vendi por 680, depois 685, vendi por 715. Então na verdade aqui eu tive só lucros, né? Tive lucros aqui nessas operações. E aqui embaixo eu consigo ver essas informações aqui também de taxas e ganho. Então, no valor total aqui eu ganhei R$50. Isso aqui é o lucro bruto, só das negociações. Só que além disso, eu ainda tive aqui que pagar taxa de registro e taxas de emolumentos aqui, né? Então, ao todo eu paguei R$1,50 de taxa. Você pode ver aqui em cima que eu não paguei nada de corretagem. No caso, a Clear não cobra corretagem, por isso que eu não paguei nada. Então, realmente não teve nada aqui. Você vai ter que analisar a sua nota de corretagem e ver se teve alguma cobrança. Lembrando que quando você é retirado da operação pela corretora, porque sua margem limite foi excedida, ou porque você ficou até o final do dia sendo que era day trade, ela pode cobrar uma taxinha a mais. E essa taxa também entra nesse cálculo, tá? Pode subtrair o seu lucro dessa taxa, que vai contar realmente ao total líquido. E aqui, pessoal, você pode ver que tem 2 totais líquidos. Tem o total líquido da nota, que é 48,2, e o total líquido aqui geral, que é 48,50. Então você pode ver que R$50 menos esses custos operacionais, aqui é menos 1,50, deu 48,50. Então realmente esse foi o meu lucro líquido. Só que a gente tem 1% de imposto sobre esse lucro líquido aqui, que é uma forma do governo ver que a gente está fazendo essas operações. A gente chama isso aqui de imposto retido na fonte ou imposto dedo duro, que vai te dedurar para o governo que você está fazendo essa operação, que você tem que pagar imposto de renda. Então, se você não paga imposto de renda no day trade, você vai ser pego, tá? É muito fácil mesmo,
Eu já fui lá no começo, então eu fiquei com o CPF bloqueado, tive que resolver na Receita, então não deixe de declarar suas operações de pagar o imposto de renda aqui, que vai dar problema para você. E aqui mostra que você pagou 48 centavos de imposto dedo duro. Aí mostra que o seu total líquido seria 48,2, né? E aqui tudo bem. Só que aqui que começa a vir aquelas dúvidas. Beleza, Pedro, eu vou pagar 20% sobre o que aqui, né? Aí muita gente acaba calculando o seguinte: eu vou pagar 19% sobre esse total aqui, porque aí já vai abater o imposto dedo duro, né? Assim, você não vai ter problemas com a Receita de fazer dessa forma, só que você vai estar pagando mais dinheiro para ela. Eu acho que você não quer isso, né? Você quer economizar. Então eu vou chegar lá e ainda vou te mostrar por que isso aqui está errado. Não calcula 19% isso daqui para pagar, tá? Você vai estar pagando mais do que você deveria. Mas primeiro eu vou te mostrar as outras duas principais formas de se obter isso daqui. Então realmente a primeira e mais confiável é a nota de corretagem. A segunda aqui, pessoal, é contratando um programa de imposto de renda. No caso, eu não vou recomendar nenhum aqui porque eu não tenho nenhuma parceria. Mas se você pesquisar no Google aí certinho, você vai ver alguns. Você vai pagar um valor aí mensal ou anual para ele e vai conseguir calcular o seu imposto de renda. E como que ele calcula? Ele calcula através das notas de corretagem, geralmente. Então o que você tem que fazer? Tem que baixar nota por nota, separar por mês e mandar para esse programa de imposto de renda, que ele vai calcular automaticamente para você. Então não é tão simples assim. Tem que baixar as notas de corretagem e ele vai conseguir ter um programa lá que vai ler certinho as notas e falar quanto você tem que pagar. Esse é o programa de imposto de renda, né? Até para contador, tá, pessoal? Se quer que o contador faça sua declaração, você vai ter que mandar as notas de corretagem para ele, geralmente dividida entre meses. E aqui que chega o terceiro ponto, que seria através de uma planilha de controle. Ah, Pedro, mas deve ser muito difícil fazer uma planilha, não sei o que. Não, na verdade é bem tranquilo. Eu tenho uma aqui que é muito completa, que eu forneço meus alunos na minha mentoria. E aqui não é só para você calcular o imposto de renda, né? É muito importante que você calcule isso, ela já calcula para você. Só que também, no day trade principalmente, é muito importante que você tenha um estudo das métricas. Veja se está dando certo, se está dando errado, até para você conseguir agir em cima disso, né? E ter bons resultados no final. Então aqui é muito simples. Você simplesmente coloca qual que foi o ativo que você comprou, né? Ou vendeu, então coloca se foi compra ou se foi venda, a entrada, a quantidade e a saída. Muito simples mesmo. Isso aqui é dividido por dias, né? É bom que ele te fala qual que foi sua taxa de acerto, seu payoff. Para quem não sabe, isso aqui são métricas para falar se está indo bem ou se está indo mal, que define se vai ser prejuízo ou ganho, né? E aqui ele te fala qual que foi o lucro, as taxas e também o seu imposto dedo duro e no final o seu lucro líquido. Então ele te fala tudo isso daqui, simplesmente você colocando isso. E o melhor que você vai colocando aqui por dias, né? Então cada dia vai ter uma tabelinha aqui, ó. Então aqui seria 1º de janeiro, aqui 2º e assim por diante. Automaticamente ele puxa para essa outra tabela aqui, que te fala total de taxas diárias, né? Quantos dias você ganhou, quantos dias você perdeu, qual que foi sua taxa de acerto aqui, a média por dia, né? Tem todo um estudo aqui, além de falar também quanto você está ganhando ou perdendo em cada um dos ativos, para te falar qual que você está indo bem e qual que está indo mal, né? Talvez tenha alguns que você tem que parar de operar no final porque está indo muito mal. É muito bom que ele te fala isso. Além de mostrar também todo o seu desempenho por meses. Quanto você ganhou em janeiro, quanto você ganhou em fevereiro, ele consegue pegar tudo automaticamente. E o melhor de tudo, calcula automaticamente para você o imposto de renda que você tem que pagar. Então tem um total aqui, lucro bruto, depois o imposto que é retido na fonte, o seu resultado final e o quanto você tem que pagar aqui no mês. Simples assim, essa planilha faz tudo. E no caso, pessoal, essa planilha é exclusiva para meus alunos da minha mentoria. Agora, se você tem interesse em aprender tudo sobre operações de curto prazo, day trade, swing trade, análise gráfica e ter acesso a várias planilhas, materiais complementares, vou deixar o link aí da minha mentoria na descrição. E em janeiro, talvez eu vou abrir novas vagas, fique esperto lá, que é bem completo mesmo. Então aqui eu te mostrei as 3 principais formas, né? E você pode ver que a primeira vai ser por nota de corretagem, a segunda vai ser contratando um programa e mandando nota de corretagem, e a terceira é você mesmo organizando, né? Mas pode ter uma planilha automatizada, que eu mostrei, ou só ir anotando, pega as notas de corretagem aqui, anota valor por valor, e no final você vai chegar no cálculo, que é onde chega aqui, nos erros dos 19% também. Então, teoricamente, qual que é o imposto de renda que você tem que pagar? 20% sobre o lucro líquido, né? Só que aí tem esse grande problema que tem 1% de RRF. Aí muita gente pensa, beleza, era 20%, só que diminuiu 1%, então ficou 19%, né? Não, errado. Vou te mostrar o porquê agora. Então aqui eu montei a simulação só para você entender o porquê que vai dar errado, né? Então vamos lá, vamos supor que no primeiro mês você ganha 20, 40, 50, que é cada operação no caso, né? 60, 80, aqui você ganhou 100. Só que aí de repente você vai e perde aqui R$500, né? Perde R$500, então seu saldo nesse mês
colocar aqui em valor, vai ficar menos 150. No segundo mês, vamos supor que você pegue esse mesmo resultado aqui. Tá? Tem esse mesmo resultado. Já no terceiro você vai melhor. Então você vai pegar esses resultados aqui. Vamos supor que foram os mesmos resultados também. Só que aí no último dia você vai e ganha aqui, sei lá, 500 reais de novo, né? Como se aqui você não tivesse perdido, né? Posso só apagar isso aqui. Você não perdeu os 500 reais. Então seu lucro aqui seria 350. E acaba que no final você fica aqui com um saldo de 50. Vou até colocar mais, colocar que você ganhou 200 aqui. Então você ficou com um saldo de 150 reais aqui no final, né? E aí no caso, para quem faz esse cálculo de 19%, o que ele vai fazer? Beleza, então eu tive um saldo de 150 reais positivo, né? Então lembrando, se você teve mês de prejuízo, você não tem que pagar nada. E depois você pode abater isso aqui no mês de lucro. Então realmente você tem que pagar imposto de renda apenas sobre esses 150. Seria 450 menos esses 300 reais que teve de prejuízo em 2 meses. Então aqui geralmente as pessoas fazem o seguinte, calculam sobre 19%. Por quê? Porque vai tentar tirar já aquele imposto dedo duro aqui da fonte. Lembrando que aqui eu fiz como se não tivesse tirado o imposto dedo duro. Então aqui foi o lucro líquido, tirando as taxas, mas ainda com o imposto aqui incluso. Então você vai pegar isso aqui, né, vezes os 19%, e esse aqui seria o valor que você vai ter que pagar de imposto de renda, R$ 28,50, né? Você não vai ter problemas, como eu falei, calculando assim, só que está errado. Por que está errado? O imposto dedo duro você não paga sobre o lucro mensal, você paga quando você tem lucro em operações, lucros diários na verdade. Então se você finalizou um dia com lucro, você teve que pagar imposto dedo duro. E no caso aqui você pode ver que teve vários dias com lucro, só que um dia aqui foi prejuízo. Então no mês você ficou com prejuízo, só que aqui você pagou várias vezes o imposto dedo duro. Todos os dias que você tem lucro você paga esse imposto. E quando você calcula assim, você não está considerando que você teve esses gastos lá atrás. E aqui é muito simples de ver o quanto que você teria economizado caso você tivesse feito da maneira correta. Então eu vou colocar aqui o quanto de imposto que você pagou em cada mês. E o cálculo é basicamente o seguinte, pessoal. É 1% vezes esse lucro, né? Então aqui eu estou considerando que você pegou o lucro líquido. Então nesse dia seria 20 centavos, aqui 40 e assim por diante, né? Aqui seria a mesma coisa. E aqui a mesma coisa, né? Então aqui a gente teve esses impostos aqui, que você não tinha considerado. E aqui eu vou somar todos agora para ver quanto você teria pagado no total. E aqui tá, pessoal. Então você pagou R$ 3,50 nesse mês, R$ 3,50 no outro, R$ 4,50 no outro, né? E no total eu vou colocar aqui embaixo mesmo, só para você ter uma noção. Foi a soma, né, desses valores aqui. Você pagou então em 3 meses só imposto dedo duro R$ 11,50, né? Então pensa o seguinte, eu vou te mostrar a forma certa agora de calcular seu imposto de renda para day trade. Então primeira coisa, qual que foi seu lucro líquido sem considerar imposto de renda? R$ 150 reais. Você deve pagar 20% de imposto. Então você vai ter que pagar 20%. Esquece os 19%, 20%. Então seu imposto final vai ser R$ 30 reais. Só que você já pagou R$ 11,50 de imposto. Então você já pagou esse valor aqui, agora você vai simplesmente subtrair. Você vai pegar os 30 que você tem que pagar e vai tirar aqui esse aqui que você já pagou. Então no final você vai ter que pagar só R$ 18,50, ao invés de ter pagado R$ 28 reais lá, se você tivesse feito com 19%. Então aqui a conta é bem simples, né? Esse vezes 19%, você teria que ter pago aqui R$ 28 reais. Se você primeiro calculou os 20% e depois retirou o que você já pagou, você vai ter que pagar só R$ 18,50. Então nesses meses aqui foram R$ 10 reais aqui de diferença, né? E aí quanto mais tempo e mais capital você for operando, maior vai ser a diferença. E é aquela coisa, né? Pra que você pagar R$ 10 reais a mais aqui, sendo que é tão simples fazer esse cálculo? Então só repassando aqui como é que é feito o cálculo. Você vai calcular seu lucro líquido sem considerar aquele imposto, né? Então aqui na nota de corretagem mesmo, dá pra você ver, ó, que a gente tem aqui o total líquido, né? E o total líquido da nota. Então esse aqui é o total líquido das operações mesmo, tirando as taxas, e aqui é tirando o imposto de renda. Então você vai pegar esse daqui, sem tirar imposto de renda. Vai calcular tudo do mês, né? Quanto que deu no final, se foi lucro ou se foi prejuízo. Se foi lucro, o que você vai ter que fazer? Você vai tirar 20% disso e depois retirar tudo que você pagou de imposto de renda retido na fonte. Então às vezes você teve um lucro lá de R$ 10 no final, só que você pagou R$ 10 também de imposto ali retido na fonte, então você vai ter que pagar nada. Agora se você calculasse 19%, teria que pagar, né? Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Não caia mais nesse erro de calcular 19%, que você vai estar perdendo dinheiro, né? Vai estar dando dinheiro pro governo aí de graça. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu comentário falando o que você achou, se ficou alguma dúvida, se eu consegui te ajudar de alguma forma. E também já se inscreve no canal, deixa seu like. Então até a próxima, bons investimentos e